Olá, está começando o Pode Cuidar, o podcast da Unimed Guarapuava. Eu me chamo Jéssica, faço parte do setor de marketing. Eu me chamo Regiane e faço parte do setor comercial. E hoje a gente vai falar com a doutora, nossa médica oftalmologista, a doutora Janaína Paiato, também é médica cooperada da Unimed. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. Boa noite, doutora. Então, nós gostaríamos que a senhora começasse contando para nós como que foi a sua formação, da onde a senhora veio, né? Bom, eu fiz faculdade em Minas, no sul de Minas, me formei em 2002. Aí vocês já vão começar a fazer conta aí para ver a minha idade. E já tô aqui. Aí fiz residência na Santa Casa de São Paulo. Eu sou de São Paulo e terminei a residência. Continuei lá um pouco fazendo mais 2 anos fazendo especialização ainda dentro da oftalmologia. E veio um convite na época para trabalhar aqui em Guarapuava e acabei vindo para cá. Eu tinha acabado de me casar, daí eu e meu esposo viemos e já estamos aqui há 17 anos. Que legal. Na cidade. Minhas filhas já nasceram aqui, então eu brinco que eu já tenho green card, agora já tô guarapuavana. A gente tá falando muito esse mês sobre o mês violeta, né, que é junho violeta, sobre a ceratocone, que é a doença do oftalmologista, né? Então, para começar, doutora, o que é ceratocone e como ele afeta a visão das pessoas? Então, o ceratocone é uma alteração do colágeno da córnea, né? Uhum. A córnea é uma lente que fica na frente da parte colorida, vamos dizer, do olho, na frente da íris, né? Então, ela é como se fosse um vidro de relógio transparente, que fica por cima da íris. E é uma alteração ela é praticamente formada de colágeno, e é uma alteração desse colágeno que vai causar essa doença. O ceratocone, ele pode causar uma queda de acuidade visual, então você pode ter uma baixa na tua visão, às vezes não muito importante, mas pode chegar a casos mais severos, onde o paciente fica com a visão bem comprometida e muitas das vezes é preciso um transplante de córnea para voltar a enxergar. Hoje é uma doença que tem como a gente tratar, como a gente intervir antes disso. Então, eu falo para os pacientes, é importante saber se você tem ceratocone, porque hoje tem como a gente fazer essa doença brecar, não continuar piorando. Quando a gente detecta ela no início, a gente consegue preservar essa boa acuidade visual que o paciente ainda tem. Não é mais como antigamente, que a gente ficava vendo o paciente piorar e não tinha muito o que fazer. Hoje a gente tem tratamento. Então, por isso que é importante saber se você tem ceratocone, né? E quais são os principais sintomas que as pessoas devem ter atenção, né? Na verdade, o ceratocone ele vai causar uma queda de acuidade visual. Você vai perceber que a visão não está tão boa. Como acontece numa miopia, num astigmatismo simples. O que é o ceratocone? É uma alteração da córnea, que geralmente ele causa um astigmatismo alto e irregular. Então, pode ser só um astigmatismo, pode ser só um grauzinho de miopia que está atrapalhando a sua visão, mas já pode ser o início de um ceratocone. Então, os sintomas que você vai perceber é dificuldade para enxergar mesmo, né? Como se fosse qualquer outro tipo de grau. Então, a gente só vai conseguir fazer diagnóstico no consultório, examinando, e às vezes a gente precisa até de alguns exames complementares, como uma topografia de córnea, uma tomografia de córnea, quando a gente tem dúvida. E tem uma faixa etária para essa doença? E geralmente ele aparece na adolescência, tá? Via de regra é isso, mas não é proibido que ele apareça mais tarde e nem em crianças. Às vezes ele acontece em crianças pequenas, 7, 8 anos, né? Na grandíssima maioria dos casos, o ceratocone vem associado com coceira, prurido ocular. Então, os pacientes com ceratocone, eu diria que a grande maioria deles tem o hábito de coçar os olhos, geralmente são pacientes que têm rinite alérgica e por conta disso tem uma alergia ocular associada. Então, às vezes os pacientes, eu pergunto assim, tem rinite alérgica? Tenho. Aí eu falo, e os olhos coçam também? Ah, sim, quando ataca a rinite coça bastante, porque é uma alergia de mucosas. Então, raramente a pessoa que tem rinite vai ter coceira só no nariz. Quando ela entra em contato com o alérgeno, o mais comum é que toda a mucosa responda. Coça nariz, coça ouvido, coça a garganta e coça os olhos. E se for um paciente asmático, vai ter crise de asma também. Então, o mais comum de acontecer é isso. E é muito importante fazer esse tratamento, esse acompanhamento da alergia, porque o paciente que tem o hábito de coçar os olhos, se ele não tiver um ceratocone, ele pode desenvolver a doença por causa de coçar os olhos, ou ele pode, se ele já tiver um ceratocone, vai agravar esse ceratocone por conta de coçar. Então, é a única coisa que eu proíbo no consultório, eu falo, não pode coçar. Ah, mas e se eu não quiser usar os óculos? Bom, você não vai enxergar bem, mas literalmente o azar vai ser só do paciente que não vai estar enxergando bem. Isso não vai prejudicá-lo. Agora, coçar os olhos prejudica. Então, é a única coisa que eu brinco com as crianças. Eu falo, você só pode coçar o olho se for com o seu cotovelo. Aí eles ficam tentando. Porque, assim, não pode mesmo. É uma coisa que está associada à grande maioria dos casos de ceratocone. Que interessante, né? Porque eu tenho rinite alérgica e eu não sabia dessa informação, E né? quando ataca a sua rinite, seus olhos não coçam? Sim. Então, e aí também ataca. E eu falo, é quase impossível você não esfregar. É.
Quando dá alergia mesmo, gente, é insuportável. Eu, por exemplo, na primavera, a gente coça. Uhum. Se você não tiver um tratamento adequado ali rápido, você vai ficar esfregando os olhos. E como que faz quando tá, assim, com muita coceira nos olhos? Então, se o oftalmologista examinar e achar que é um processo alérgico, você vai ter os colírios antialérgicos que vão Uhum. amenizar. Hoje a gente tem antialérgicos de última geração que eles funcionam muito rápido. Então, você pinga, dali 20 minutos já não tá mais Já não coçando. tá mais. Então, Interessante. funciona. Digamos assim, seria específico esse colírio só para alergia? Só para alergia, pra são alergia. colírios antialérgicos. É muito comum o paciente correr aí para farmácia, correr, né, em algum lugar às vezes que não sabe, não é muito especializado e eles acabam lançando mão de colírios de corticoides. Então, os corticoides, claro que eles vão melhorar a alergia, como eles melhoram um tanto de outras coisas, mas eles têm efeitos colaterais muito ruins. Então, eu falo, se é só um quadro alérgico, você usar um colírio de corticoide é como você usar uma bala de canhão para matar uma formiguinha. Não tem necessidade. Vai matar a formiga, mas vai fazer um estrago muito maior. Então, o corticoide é mais ou menos isso. Você pode usar um antialérgico que não vai ter os efeitos colaterais de um corticoide e vai controlar muito bem a alergia. Às vezes, é necessário a gente associar um corticoide em casos mais severos, mas bem às vezes, né? Então, é importante o médico avaliar para ver se realmente é um processo alérgico, né? Que legal. Hoje eu peguei uma paciente no consultório só para ilustrar, que ela estava com um edema de pálpebra, a pálpebra inchada já há alguns dias, bem inchada e vermelha. E ela falou, eu fiz uma extensão de cílios e acho que isso me causou uma alergia. Eu falei, mas você fez a extensão nos 2 olhos? Ela falou, claro, né? E só deu alergia de um lado, alergia, e tá coçando? Ela falou, não tá. Eu falei, não, alergia sem coceira não é alergia. Aí já fui examinar na lâmpada de fenda. Na verdade, ela tava com herpes na pálpebra. Então, ela achou que fosse um processo alérgico, mas não era. Não era. Era uma infecção por herpes, aí tem que entrar com o medicamento adequado. Se ela entrasse com corticoide, poderia piorar o quadro do herpes, né? Então, é aí que tá a importância da gente ser examinado mesmo, né? Sim. Interessante. E hoje, quais são os tratamentos disponíveis, doutora? Além do colírio, né? Tem mais alguma? Para o ceratocone, a primeira coisa é o controle da coceira, né? Do prurido com colírios, seja lá o que for, né? A higiene ambiental, que a gente orienta nos casos da rinite. Então, evitar tudo que acumula poeira dentro de casa. Mas assim, aqui na nossa cidade, a gente tem a questão do pólen, que é muito forte. É uma região muito agrícola. Sim. Então, é complicado você ter esse controle ambiental, né? Eu falo, você não pode se trancar numa bolha. Então, acaba que às vezes tem que usar mesmo um colírio antialérgico. E hoje existem alguns tratamentos, entre aspas, né, para o ceratocone, para que ele não piore. Então, por exemplo, existe um procedimento chamado crosslinking, que é um procedimento cirúrgico que a gente faz em ambiente cirúrgico, que ele é uma combinação de uma radiação ultravioleta e uma vitamina, que esses 2 elementos combinados, a gente desepiteliza a córnea e aplica esses elementos. Eles vão fortalecer as ligações de colágeno, eles mudam as ligações de colágeno das moléculas da córnea. E com isso você deixa essa córnea mais firme, para que ela pare de deformar, né? Então, o crosslinking é um procedimento que a gente faz como se fosse para brecar a doença. Então, a gente indica quando o paciente tem boa visão. Tem um ceratocone inicial, mas a visão ainda é boa, você vai lançar mão do crosslinking para que não piore. Quanto mais cedo esse ceratocone aparece, maior é a chance desse paciente chegar num caso grave, de ter que ir para um transplante se a gente não interferir, né? Então, por exemplo, crianças, 6, 7 anos, quando aparece já com ceratocone, a gente tem que acompanhar muito de perto, porque é muito comum que essa criança é uma grande candidata a chegar num transplante de córnea se nada for feito, né? Ela vai ter muito tempo para piorar. Ainda quando aparece na adolescência é menos pior, mas é como eu falei, em qualquer idade, você tem lá seus 50 anos, se você começar a coçar os seus olhos freneticamente, você pode desenvolver um ceratocone sem nunca ter tido nada no teu histórico, né? E o ceratocone pode levar a total perda de visão? Total perda de visão eu não diria, né? Total perda de visão a gente tá falando de sem percepção de luz. Não, mas você pode ficar com a visão bem comprometida, tipo o que a gente chama de visão subnormal, né? Uma visão ali de conta-dedos, né? Se nada for feito. O uso de telas, doutora, ele também pode influenciar, não? Não, o uso de telas não tem relação com isso. É mais a questão do prurido mesmo. Fatores ambientais que a gente vai ter aí de influência é a questão da alergia mesmo, do prurido. O uso de telas, não. Ele pode cansar um pouco mais a visão, mas em termos de ceratocone não tem nada a ver. E os fatores de genética ou de casos na família, tem relação? A maioria dos casos de ceratocone são esporádicos, então muitas vezes a gente faz o diagnóstico e o paciente fala, puxa, mas em casa ninguém tem isso, né? Então a maioria dos casos são casos esporádicos, mas 10 a 15% dos pacientes têm histórico familiar. Lembrando que quem tem parentes de primeiro grau, então pais, irmãos e filhos com ceratocone, isso aumenta muito a chance da pessoa desenvolver. Então, fez o diagnóstico, sei lá, de um parente próximo, de um irmão,
vale a pena fazer um exame de prevenção também, porque a chance é bem maior de desenvolver. E quais os cuidados que ajudam nessa prevenção? Qual o controle, assim, que a gente pode indicar? É isso, é fazer consultas esporádicas, né, no oftalmologista, claro, aí vai depender se a pessoa já tem grau, se já usa óculos, e evitar a coceira, basicamente isso, evitar coçar os olhos, né, isso é uma coisa que eu bato bastante nessa tecla, porque é muito importante mesmo. E qual a importância das consultas oftalmológicas, né? De quanto em quanto tempo? Aí vai depender da idade, né? Uhum. Crianças pequenas, obrigatoriamente antes dos 6 anos de idade, então 3 anos e meio, 4 anos é uma idade muito boa para levar. Se a criança não tiver nada, eu vou falar para voltar a cada 2, 3 anos, sem problema nenhum. Na adolescência, fazer uma nova avaliação se ela não tiver queixa. Claro, aquele paciente que tem queixa, ele vai acabar, já tenho miopia, ele vai acabar vindo todo ano, porque enquanto ele está em fase de crescimento, aí a miopia está aumentando. Então, provavelmente todo ano ele vai precisar fazer um ajustezinho de grau. Na idade adulta, se você já tem lá seus 30 e poucos anos, teu grau tá estável, dá para você vir a cada 2 anos, sem problema nenhum. Depois dos 40, a gente vai sentir invariavelmente a visão de perto ficando pior, que é a presbiopia, que é essa fase agora que eu tô, né, que é bem chato, a gente vai ler e não consegue. Então, se você nunca teve problema de visão, provavelmente ali por volta dos 44, 45 anos, você vai sentir dificuldade para perto. Então, também vai vir a cada 2 anos para ajustar grau. E aí, esse grau de perto, ele vai mudando até ali perto dos 55, 60 anos. Ah, doutora, daí fica estável depois dos 60? Olha, mais ou menos. Aí perto, vai ficar estável até perto dos 70 ali, que aí já parece o quê? A catarata. Então, são fases da vida, ou seja, estável, nós não somos, né? Eu falo para os pacientes, estável, mas meu grau mudou 0,25, mas não estava estável. Estável quer dizer que a gente não vai ter grandes mudanças, né? Após uma determinada fase, ele meio que estabiliza. Mas estável, gente, eu queria ficar estável com 30 anos, mas não fiquei, né? Então não existe, eu falo assim, a gente tá envelhecendo. Então, do mesmo jeito que a tua pele vai mudando, o seu cabelo, os olhos também mudam. Então, algumas alterações a cada 2 ou 3 anos é bom dar uma verificada para os pacientes que não têm nenhuma patologia. Paciente que tem um diabetes, que já tem um glaucoma, e obrigatoriamente todo ano. E no caso, assim, pode ser confundido, né? Esse aumento de grau ser da doença ou ser esse, digamos que é pela idade mesmo, né? No caso, assim, nesse sintoma da doença, é tanto para longe quanto para perto? O ceratocone afeta os dois, porque o ceratocone nada mais é do que um astigmatismo alto e irregular. Então, geralmente são graus altos de astigmatismos e o tipo de astigmatismo que mais atrapalha, que é o astigmatismo irregular. O astigmatismo, ele atrapalha tanto para perto quanto para longe. Então, se o paciente tiver, ele vai sentir. A queixa mais comum dos astigmatas é à noite, as luzes que vêm ali na contramão, quando você está no carro, está dirigindo. A luz que vem na contramão, ela não é só uma luz que te ofusca e incomoda. Além dela ofuscar, ela espalha. Então, o que os pacientes falam? Aquela luz que vem ali, ela espalha, faz que nem uma estrela, daí eu não vejo mais nada. Então, isso é um sintoma dos mais comuns do astigmatismo, né? Ou aquele paciente que fala, eu enxergo bem, mas se eu ficar a tarde toda no computador, trabalhando, eu começo a ter dor de cabeça. Então, isso também é uma queixa muito comum do astigmatismo. Eu já sou desse. A pessoa tem uma visão boa, porque às vezes é um astigmatismo baixo, mas ela tem cefaleia. E aí ela acaba optando por usar os óculos, não tanto pela visão, mas mais para evitar a dor de cabeça. Né? São os sintomas mais comuns. Eu também. Eu comecei a usar óculos por conta disso. Dor de cabeça, né? Sim. E o transplante de córnea ainda é comum no caso de ceratocone? Então, ainda é bastante usado, mas hoje como a gente tem esses recursos para tratar antes, né, de chegar num transplante, a gente tenta fazer os exames, né, para pegar esse ceratocone numa fase mais inicial. O transplante, a gente vai usar isso daí como a última carta da manga. Então, aquele paciente que o ceratocone avançou, o óculos já não dá boa visão, aí ele partiu para a lente de contato daquela rígida, daí usou um tempo a rígida já não para mais no olho porque a córnea está muito pontuda e a própria lente pula do olho. Tem aquele paciente que já não tem mais visão com nada, nem óculos, nem lente, então ele tá sem enxergar e não tem outra opção. Aí a gente vai encaminhar para um transplante, então ele é em último caso. Hoje a gente prefere pegar casos, né, mais iniciais, fazer um crosslink, se for um paciente que tem boa visão, ou até indicar um implante de anel intraestromal, também conhecido por anel de Ferrara, né, antes de mandar esse paciente para um transplante. Se ele tiver uma visão já mais comprometida e uma idade mais tardia, que esse ceratocone já está
mais ou menos estável e não tem boa visão de óculos, não consegue adaptar a lente de contato, o implante de anel é uma opção. O anel ele vai no meio da córnea, né? Eu falo assim como se a córnea fosse o pão e o anel fosse o queijo. Então, como se fosse um sanduíche. Ele vai no meio da córnea, ele vai funcionar como uma mola. Então, para diminuir curvatura, para talvez com isso conseguir diminuir um pouquinho o grau e principalmente conseguir adaptar às vezes uma lente de contato melhor. Então, não que você vai implantar o anel vai curar todos os problemas do ceratocone, mas diminuindo a curvatura, às vezes você tem uma diminuição de grau e com isso também você consegue adaptar uma lente mais fácil. Esses casos que eu disse que a córnea é tão pontuda que a lente rígida não para. Então, numa dessas você diminui a curvatura e consegue adaptar uma lente. Mas também não é uma solução milagrosa, né? São, como é que eu vou dizer... O anel é como se fosse uma gambiarra ali, né, para o paciente que já passou da conta. Hoje a gente prefere pegar esses casos mais no começo para não chegar nesse ponto, para fazer de repente um crosslink e brecar a doença e principalmente orientar a não coçar, que é para não continuar piorando. Interessante, né? Então, qual que seria hoje a mensagem, doutora, do Junho Violeta que a gente pode levar para a população? A senhora poderia deixar uma mensagem para nós? A mensagem mais importante, não coce seus olhos. Eu já falei aqui 300 vezes e é essa, não tem como. Sim. Mas assim, claro, fazer um exame com um oftalmologista para prevenção, né? Então, em todas as fases é importante você consultar. Na fase escolar, na criança até pré-escolar, na adolescência, na idade adulta e principalmente nos idosos. O ceratocone é uma doença mais prevalente em adolescentes, até crianças, né? Adolescentes e adultos jovens, tá? Então, dificilmente você vai fazer um diagnóstico de ceratocone com 50 anos. Acontece, mas não é tão comum. Então, em todas as fases, você vai ter que fazer... O jeito de fazer a prevenção é consultar um oftalmologista mesmo, né? E aí, se ele achar que já tem um astigmatismo meio esquisito, ali meio irregular, uma curvatura um pouco mais alta, acompanhar de perto esse paciente. Ó, daqui 6 meses vamos repetir os exames, né? Para não deixar passar da hora de interferir, se precisar de uma intervenção. E tem algum mito sobre ceratocone que a senhora gostaria de esclarecer? Puxa vida, mito sobre ceratocone? Agora não sei. Vocês conhecem algum mito? Acho que seria mais por uso das telas, né? Não, as telas o que tem piorado bastante é a ocorrência de miopias. Tem aumentado muito a ocorrência de miopia em crianças e jovens, tá? Mas em relação ao ceratocone não tem a ver. Tem a ver. Não, no máximo ela vai deixar teu olho um pouquinho mais seco e aí por isso você talvez dê uma coçadinha. Mas não é essa coçadinha que vai causar o ceratocone, é aquele paciente que é um coçador crônico de olho, que tem sempre alergia, né? Então essa é a coceira que... Ah, mas meu filho quando ele tem soninho, ele dá uma coçadinha antes de dormir, porque é criança. Não é isso que causa ceratocone, é aquela coceira daquele paciente bem alérgico mesmo, tá? Que a mãe, na consulta, ela já fala pra gente, você coça os olhos? A mãe fala, ele coça. Nossa, me dá desespero de ver ele coçando os olhos. Então é isso que a gente não pode deixar acontecer. Então, se o teu filho tem rinite alérgica, se ele é alérgico, tem que procurar uma consulta com um oftalmologista mesmo, tá? Porque tem que tratar não só a rinite, mas a parte da alergia ocular também. Interessante. Deu uma boa visão pra gente, né? E a gente gostaria muito de agradecer por a senhora ter topado vir conversar com a gente no Pode Cuidar. Foi informações muito importantes. Eu que agradeço o convite. E deixa eu falar uma coisa. Aqui na nossa cidade, gente, eu vejo muitos casos de ceratocone mesmo, tá? Eu fiz minha residência na Santa Casa de São Paulo, que é um serviço grande, que recebe gente do país inteiro. Eu vejo mais ceratocone aqui. Tem dias que aparecem 2, 3 casos novos no consultório do que eu via lá na Santa Casa. Então, é uma coisa de louco, assim, a incidência de ceratocone aqui na nossa região, provavelmente por conta do clima mais seco, região muito agrícola, muito vento. Então, na primavera, o que a gente tem de casos de alergia é uma coisa de louco. Então, realmente, é a questão do coçar, que tem que tomar muito cuidado. Nós queremos agradecer, né, com presente para a doutora. Obrigada, eu que agradeço o convite. É o nosso copo do Pode Cuidar, para a senhora ter de lembrança. Para poder ter uma aguinha ali no consultório Sim, geladinha durante as consultas. Obrigada, meninas. Muito obrigada. Antes da gente encerrar, a senhora gostaria de divulgar como que os pacientes fazem para marcar uma consulta, onde que a senhora atende? Sim, atendo ali na Clínica Focus, na esquina da Professor Becker com a Brigadeiro Rocha. O telefone mais fácil para falar lá é o WhatsApp, né? Ou pelo WhatsApp ou pelo celular mesmo, é o 9977-2434. Então, tá bom. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio.